Polêmica! Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está vendo esse meu vídeo, é razoável supor que você tem acesso às redes sociais e que talvez também acompanhe um pouco do debate na internet sobre a igreja. E se esse é o caso, muito possivelmente, você deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar, dos vídeos que um jovem chamado Bernardo, da Diocese de Londrina, gravou denunciando e desabafando algumas coisas erradas que estavam acontecendo em sua diocese. E a gota d'água foi o 14º, se eu não me engano, Encontro Nacional das SEBs, onde realmente o circo pegou fogo e aconteceram coisas, no mínimo, desastrosas. Nos seus vídeos, o jovem Bernardo denuncia, entre outras coisas, que doações feitas pelos fiéis leigos a CNBB, a partir de caminhos não muito claros, acabam sendo distribuídos, repartidos em projetos sociais de organizações que têm como princípios algumas ideias radicalmente contrárias àquilo que a igreja prega, como, por exemplo, ONGs que favorecem ao aborto, que favorecem ao feminismo. E a partir destes vídeos, muitos outros foram gravados, muitos debates foram travados a respeito da organização da igreja no Brasil e de alguns problemas graves que vêm acontecendo. Muitas pessoas apoiaram o jovem Bernardo. A CNBB se posicionou dizendo que, na verdade, não era bem assim, que o dinheiro não ia para projetos contrários ao que a igreja prega, mas para projetos apenas de cunho social. Outras pessoas aproveitaram para explicar o que é realmente a CNBB, que ela não é um órgão oficial, mas oficioso, ainda que reconhecido pela igreja, e que ela não tem um poder de impor ideias sobre as dioceses, que cada bispo, no final das contas, é o responsável pelo povo de Deus a si confiado. Muitas pessoas também resolveram explicar que a CNBB não representa a opinião de todos os bispos e que muitas destas opiniões e atividades que acabam sendo contrárias à fé não são promovidas nem organizadas pelos bispos, mas por alguns assessores. É verdade, e aqui eu conto uma experiência pessoal, que quando eu era seminarista, eu fui convidado a participar de um petit comité que organizaria um diretório para formação teológica de leigos. E neste comitê não tinha nenhum bispo, apenas alguns padres, assessores e leigos, e que realmente todos eles eram, ou pelo menos uma boa parte deles, radicalmente contra a ortodoxia e a estrutura hierárquica da igreja. Houve também quem condenasse o jovem Bernardo por suas ações, dizendo que um leigo não tem direito de acusar os bispos, que aos leigos cabe a obediência quase subserviente, o que certamente não é uma posição católica. Aí agora você me pergunta, padre, o que isso tem a ver com o sermão do 3º domingo da Quaresma? Providencialmente, muita coisa. As leituras desse 3º domingo nos podem ajudar a lançar uma luz sobre esta problemática tão grave levantada recentemente. Vejam só, na primeira leitura tirada do livro do Êxodo, nós temos a narração da constituição da primeira aliança. E no que isso consiste?
Deus oferece ao povo recém-liberto do Egito uma terra boa e exige, em contrapartida, que este povo tenha uma lei, que este povo viva baixo uma lei que o Senhor mesmo decreta para o povo. A nova aliança que nos é oferecida em Jesus Cristo não tem um conceito muito diferente. Deus nos oferece não mais uma terra, mas o céu. E nos coloca como condição para a conquista deste céu duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E tanto na antiga aliança quanto na nova, o cumprimento da lei não era algo muito fácil de ser feito, de ser colocado em prática. Mas as leis são claramente compreensíveis. Ou seja, cumprir não é fácil, mas compreender o que Deus pede, isso sim é muito fácil, é muito simples. Qualquer pessoa sem muita instrução teológica pode conhecer os mandamentos tanto da antiga aliança quanto os dois mandamentos da nova aliança. Repito aqui a ideia: cumprir os mandamentos não é fácil, mas conhecer os mandamentos, isso sim, é acessível, em princípio, para qualquer pessoa. Mas acontece, como denuncia São Paulo na segunda leitura, a lei de Deus, tantas e tantas vezes, é ignorada pelas pessoas. Os gregos diziam que a sabedoria divina, que as leis de Deus, são loucura. E os judeus queriam milagres que comprovassem o caráter divino das leis, da vontade de Deus. E para nós, não é muito diferente. Quantas pessoas dos nossos tempos, os iluminados, não ignoram a lei de Deus e dizem que o que ensina a igreja é algo retrógrado, ultrapassado, que não faz mais sentido nos dias de hoje? E quantos cristãos também não vão à missa, não participam da igreja, simplesmente esperando por um milagre, por uma cura ou por algum favor divino? E essa problemática, ela percorre toda a história da salvação. Desde quando Moisés desceu com as leis, o povo já estava ali adorando o bezerro de ouro. Então, esse problema do povo não confiar na lei de Deus ou querer colocar penduricalhos na lei de Deus é um problema que perpassa toda a história da salvação. E nos tempos de hoje, chegamos a um momento crítico em que muitos cristãos simplesmente desconhecem a lei de Deus, em que muitos cristãos não têm acesso ao único caminho de salvação, que são os mandamentos de Deus, que são a lei de Deus. Isso porque há uma confusão generalizada no ambiente eclesial. Eu sou contra o Vaticano II, eu não aceito o Concílio Vaticano II. Eu desprezo tudo que veio antes do concílio, a igreja ela precisa ser reformada, eu aceito a missa nova, eu não aceito a missa nova, eu sou carismático, eu sou neocatecumenal, eu sou do Opus Dei, eu sou disso, eu sou daquilo outro. Há realmente uma grande guerra dentro da igreja entre conservadores, progressistas, tradicionalistas. As pessoas se aferram de tal maneira a opiniões e às vezes a ideologias e acabam esquecendo o essencial da fé, os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o que acontece no evangelho de hoje? Jesus Cristo toma um chicote, não assim de uma maneira metafórica, mas literal, e expulsa violentamente do templo aquelas pessoas que colocavam impedimentos para que o povo prestasse
para que o povo prestasse o culto prescrito a Deus. E estas brigas no interior da igreja, esta igreja sequestrada por ideologias progressistas ou conservadoras, direita ou esquerda, não importa, mas ideologias que impedem o povo de conhecer o único caminho, a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, ensinado pela igreja desde 2000 anos, são como aqueles vendilhões do templo. E também nos dias de hoje precisam ser expulsos da igreja na base da chicotada. Mas entenda bem, eu não estou aqui pregando a violência nem a expulsão física de ninguém. Jesus os expulsou literalmente. Nós não. Nós não devemos usar da violência. Aquilo foi reservado a um ato de Deus, nosso Senhor, e nós não somos iguais a Deus. Deus julga. O que nós devemos fazer nos tempos de hoje é formar-nos tão bem que possamos vencer o debate no âmbito cultural, de vencer estas brigas através da sã doutrina. Pegar no chicote nos dias de hoje significa estudar aquilo que a igreja realmente ensina e transmitir isso às novas gerações, purificando a igreja das ideologias e das opiniões. E graças a Deus, nesses tempos que nos corresponde viver, nós temos muitas oportunidades de fazer isso. Temos muitas oportunidades de formação. Temos os sites e vídeos, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo, do Centro Cultural Dom Bosco, do Dr. Rafael Vitola, do professor Felipe Aquino, e aqui tem tantos outros, mas tenho medo de acabar esquecendo alguém e magoando alguma pessoa. Temos, por exemplo, também canais de informação como Terça Livre. Enfim, nós hoje podemos nos formar e ensinar realmente aquilo que a igreja nos propõe como único caminho de salvação. E os leigos têm um papel fundamental neste processo de purificação da igreja. Aquilo que o jovem Bernardo fez deve ser copiado dentro dos limites e proporções da caridade por tantos outros leigos. Nós devemos denunciar aquilo que é de mal dentro da igreja, evidentemente com respeito à hierarquia, mas a verdade deve ser restabelecida e ensinada. Este ano é o ano do laicato. Os leigos devem assumir seu papel na restauração da igreja nestes tempos de hoje, como fizeram outrora no passado. A igreja foi salva da heresia ariana, por exemplo, muito em grande parte por causa da ação dos leigos. Foram os leigos da igreja oriental que salvaram a igreja das guerras iconoclastas, da heresia que queria destruir os ícones. O senhor e a senhora têm um papel fundamental nesta guerra cultural, nesse processo de purificação da igreja, de expulsar da igreja as ideologias. Forme-se bem. Assuma, talvez como um compromisso da Quaresma, aumentar o seu estudo sobre a doutrina da igreja, inscrever-se em algum curso, ler o catecismo, proponha-se a estudar, por exemplo, o catecismo toda semana e ajude a tua igreja, ajude os pequeninos a terem acesso à salvação. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.